Antes do raio. Durante uma tempestade, você já deve ter visto um zigue-zague de luzes no céu. Também deve ter se assustado com um forte estrondo. Um raio, também chamado centelha ou corisco, é uma descarga elétrica que acontece na atmosfera. O trovão é o som e a luz é o relâmpago. Os ventos entram em atrito com as partículas de gelo existentes no topo da nuvem, provocando a separação das cargas elétricas. Assim, a parte inferior da nuvem fica com excesso de cargas negativas, enquanto a parte superior com cargas positivas, deixando a nuvem eletricamente carregada. O acúmulo de cargas negativas na parte de baixo da nuvem provoca uma indução eletrostática no solo, resultando em uma diferença de potencial de uma voltagem muito alta. Esta tensão, da ordem de milhões de volts, rompe a rigidez dielétrica, ou seja, a resistência do ar. 3 maneiras podem contribuir para isto. Vamos ver quais são? A primeira delas é quando a carga acumulada na base da nuvem é muito intensa. A segunda maneira é quando há um aumento da condutividade atmosférica. A terceira maneira acontece quando a nuvem vai se aproximando do solo, diminuindo consequentemente a distância entre as cargas positivas e negativas desses dois condutores. O momento do raio. Vamos agora entender como é o caminho do raio na direção da Terra. Quando o campo elétrico formado pelas nuvens e pelo solo rompe a resistência do ar, as cargas negativas movem-se para a Terra, através de um caminho denominado líder escalonado. Quando a extremidade do líder escalonado aproxima-se do solo, uma ou mais cargas ascendentes positivas, denominadas líderes conectantes, saiam do solo em direção ao líder escalonado. Quando os dois líderes se encontram, fecha-se um circuito elétrico. Forma-se então um intenso clarão chamado descarga de retorno. Sabia que um raio também pode subir? São chamados raios ascendentes, produzidos geralmente por estruturas metálicas que ficam em lugares muito altos. Esta é uma imagem rara, feita com a ajuda de uma supercâmera lenta pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A olho nu pareceria apenas um flash. É o registro de um raio ascendente. Ao contrário da maioria, eles sobem, não descem. São poucos os que sobem, porque para subir um raio ele precisa partir de uma estrutura alta. Torres de telecomunicações, prédios arranha-céus, ou mesmo torres de transmissão de energia. A descarga, em vez de vir da nuvem, sai da ponta dessas estruturas. Para que isso aconteça, é preciso que, durante a tempestade, haja uma perturbação dentro das nuvens, criando um excesso de cargas negativas. Esse excesso vai atrair as cargas positivas das estruturas, ora diretamente, ora através dos raios que caem por perto. Esses raios acontecem sempre no mesmo lugar. Então o estresse que esses raios produzem nessas estruturas é muito maior do que os raios descendentes. Causa algum perigo para as pessoas? Você está longe de uma estrutura alta, você está seguro. Mas quando ocorrem em torres de transmissão de energia, por exemplo, podem até causar apagões. É um fenômeno natural. Os raios que descem, a gente chama de fenômeno natural. Agora, os raios que sobem, eles não aconteceriam se o homem não tivesse colocado ali uma estrutura alta. E aí bastou passar uma tempestade por cima para fazer esse raio acontecer. Então é um fenômeno urbano? É um fenômeno urbano. Enquanto pesquisava os raios ascendentes, a equipe de cientistas brasileiros conseguiu um registro inédito, também com a ajuda da supercâmera lenta. Na cena, raios normais caem das nuvens, mas antes de chegarem ao solo, outros 2 saem de para-raios que estão em cima dos prédios e vão em direção a eles. São os chamados raios conectantes. Ao se encontrarem com os raios descendentes, tudo vira um risco de luz no céu até desaparecer. A imagem é linda e revela o funcionamento dos para-raios.
para-raio lança uma descarga em direção àquela que está descendo. Vem em direção à sua casa, o para-raio não fica esperando. Ele vai buscar esse raio, conectar com ele e trazer ele para a descarga para o para-raio. Salva a casa, o edifício. Então essa é a primeira vez que a gente observa um para-raio atuando, uma resolução de 20 mil imagens por segundo. Talvez as normas que nós utilizamos para nos proteger, o conhecimento que a gente tem para se proteger dos raios que descem, não seja válido para os raios que sobem. Queremos conhecer para poder nos preparar contra eles.